Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes da LAC, muito bom dia. Sejam bem-vindos à 22ª edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na LAC. É mais uma edição do programa que lhe conta as últimas da contabilidade e fiscalidade no país e no mundo. Hoje vamos falar sobre os desafios da contabilidade organizada em Angola e os nossos convidados são Isabel Almeida, contabilista e membro da OCPCA. Muito bom dia, seja bem-vinda ao Contas na Hora. Bom dia cidade, bom dia. Segundo convidado é o Germano Sacavumbi, contabilista e membro da OCPCA. Muito bom dia e seja bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina. Bom dia, caros ouvintes. Também está conosco José Nascimento, contabilista e membro da OCPCA. Muito bom dia e seja bem-vindo ao Contas na Hora. Muito bom dia, Cristina. Muito bom dia aos ouvintes deste programa e bom dia, caros colegas. Apresentados que estão os nossos convidados, vamos ao debate. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Começamos pelo José Nascimento. José Nascimento, o Ministério das Finanças determinou que todas as empresas em Angola devem ter contabilidade organizada e criou penalizações elevadas para as empresas que não tenham as contas organizadas ao apresentar o exercício de 2017. Que desafios coloca esta medida às empresas e às organizações no país? Muito bem. O governo, naturalmente, tem todo o direito e deve ser quem faz a legislação, mas os desafios da contabilidade organizada em Angola são enormes. Nós temos desafios a todo o nível. Temos 3 níveis de desafio. Um é a própria AGT, a sua legislação, como é que nós podemos, o contabilista e toda a sociedade, perceber esta legislação, os benefícios que traz para a própria contabilidade. O segundo é na ótica do proprietário do negócio. Será que entende essa legislação? Não é? É outro desafio que se impõe. E o terceiro desafio é do próprio contabilista, que muitas das vezes esquece as normas contabilísticas e praticamente faz uma contabilidade virada para a fiscalidade. São 3 grandes desafios que eu vejo e a implementação, naturalmente, desta lei passa por nós conseguirmos resolver as questões fundamentais destes 3 grupos de utentes da informação financeira. E no caso do proprietário, o que é que tem que ser feito já para o proprietário? É bem verdade que os proprietários cá em Angola, muitos não entendem o que é contabilidade. Pensam que a contabilidade é tesouraria, é receber dinheiro, fazer pagamentos e para por ali. Não estão muito preocupados com a posição patrimonial daquilo que eles têm. E então até dão instruções que são contra qualquer regra contabilista aos próprios contabilistas. E esses, por receio de perderem os seus empregos, às vezes fazem coisas erradas em contabilidade
Logo, esta contabilidade, quando chega cá fora, quando querem ir buscar um crédito, ela não passa e eles próprios não sabem porque é que apresentam uma contabilidade sem qualidade. O proprietário tem que ser ensinado, tem que haver palestras onde ele vai também aprender porque é que a contabilidade deve ser isenta, deve ser rigorosa, deve ser ética. O que não acontece porque muitos dos empresários começam por fazer os seus negócios, mas descartam a contabilidade ou passam a contabilidade para um segundo, um terceiro plano. Quando devia ser o primeiro plano. Quando o contabilista deveria, muitas das empresas, até no Conselho de Administração, deve fazer parte de um contabilista ou alguém que entenda de contabilidade. Porque esta é a pessoa que vai, de facto, mostrar a quantas a empresa vai. Obrigado, José Nascimento, contabilista e membro da OCPCA, um dos nossos convidados para o tema de hoje, os desafios da contabilidade organizada em Angola. A mesma questão recai para si, Isabel. Quais são os desafios que se colocam para que efetivamente se fomente a cultura da contabilidade organizada pelas empresas do país? Que desafios para a AGT, para a OCPCA e, claro, para as empresas? Cristina, eu vou começar por dizer que os grandes desafios da contabilidade no nosso país partem principalmente dos profissionais e dos gestores. A administração tributária, o objetivo é arrecadar receitas. E para que a empresa tenha um fim lucrativo, é importante que tenha uma contabilidade organizada. Eu começo a olhar uma pirâmide, como diz o Dr. Nascimento. Primeiro temos a contabilidade, temos a fiscalidade e depois temos a gestão, que é a parte da tomada de decisão. Eu, se não tiver uma contabilidade bem organizada e de forma correta, eu não consigo responder o fisco de uma forma plausível. E também não consigo responder o gestor de uma forma plausível. O próprio gestor não terá capacidade suficiente para tomar decisões a nível financeiro da própria organização. Consegue, na verdade, tomar decisões de forma arbitrária, não com informações concretas, porque a contabilidade é a informação da empresa e sem esta informação não tem como haver desenvolvimento em termos da organização. Os grandes desafios, eu começo a colocar esse desafio a nós, aos profissionais, que é começar a fazer perceber os gestores que a contabilidade não é fiscalidade. E a contabilidade, não sendo a fiscalidade, não devemos apenas olhar para uma empresa por uma questão tributária, apurar lucros para efeitos fiscais, mas sim para o crescimento econômico da própria organização. Por isso é que há uma diferença entre o lucro fiscal e o lucro da contabilidade. Então, é importante que nós, os profissionais, começamos a fazer perceber, quando nos são chamados para a organização, para a contabilidade, não é simplesmente dizer ao gestor, porque o gestor não está pouco interessado em saber se ele vai pagar quanto de imposto ou se vai pagar A ou B de imposto. Se ele puder pagar menos de imposto, para ele melhor, ele vai ficar muito satisfeito, vai ficar feliz com isso. E nós, os profissionais, não podemos simplesmente olhar, dizer ao gestor que se não ter a contabilidade organizada, vai ter problemas com o fisco. É o que tenho percebido ao longo do tempo, ao longo da profissão em Angola. Tem responsabilidades fiscais, mas também tem aqui a questão da tomada de decisão. Ele, enquanto gestor, tem que tomar determinadas decisões e tem que olhar para as contas. E as contas têm que estar ao dia, têm que estar organizadas. E não só. E porque está em sua posse várias famílias, emprego de muitas pessoas dentro da nossa sociedade. O emprego dessas pessoas implica o próprio crescimento do país. Se houver muita gente desempregada, é claro, o próprio país também não cresce, o próprio Estado também não arrecada receitas e não há desenvolvimento. Há marginalidade, há muitas situações que estão envolvidas na organização desta própria contabilidade. Pronto, e eu agora vou passar a palavra para Germano Sacavumbe. Quais são os desafios que se coloca para que efetivamente se fomente a cultura da contabilidade organizada pelas empresas no país? Que desafios para a AGT, para a OCPCA e, claro, para as empresas? Ora, muito bem. Obrigado, Cristina. Sobre esse tema, eu acho que os desafios estão muito vastos, né? Seguindo aqui o pensamento dos colegas que me anteciparam, também vejo contabilidade nessas três perspectivas. Portanto, da perspectiva, como bem colocou a Cristina, do Estado, do gestor, enquanto empresário, na perspectiva também do próprio profissional. Portanto,
Em termos de Estado, portanto, a contabilidade, é necessário que a preocupação não termine só pela arrecadação da receita. Portanto, é preciso que tenhamos empresas robustas e isto deve ser incentivado por via da apresentação de contas de empresas com contas consolidadas e fiáveis que representem realmente empresas robustas, porque, na verdade, uma economia tem que ser feita com empresas que tenham saúde financeira. Portanto, e essa saúde financeira passa necessariamente pela organização da contabilidade. As empresas que não têm a contabilidade organizadas, ao fim do dia, o gestor não sabe as quantas anda, não sabe a saúde financeira da empresa, não sabe tanto quanto é que tem a receber, quanto é que deve, quais são as suas dívidas. É importante, apesar da contabilidade ser tanto de domínio, tanto que ser uma matéria de gestão do património da empresa, mas o Estado também deve ser um ente preocupante com a saúde financeira das empresas. Então, eu acho que o desafio consiste em incutir essa cultura das empresas terem essa função, validarem essa função da contabilidade. Do ponto de vista do próprio profissional da contabilidade, também nos dias de hoje, quer dizer, até bem pouco tempo, até algum tempo, nós sentíamos que a profissão da contabilidade é uma profissão relegada praticamente ao esquecimento, digamos, ao último plano, quando na verdade deveria ser ela a profissão mais validada dentro de uma determinada empresa. Confunde-se aqui, às vezes, um bocado contabilidade com finanças. Contabilidade, tanto temos a contabilidade financeira, a contabilidade orçamental, contabilidade de gestão, e tudo isto deve ser, portanto, objeto do próprio profissional impor-se e superar-se para que a profissão seja reconhecida dentro da empresa. Portanto, o gestor, por sua vez, eu acho que neste triângulo a entidade que deve mais se preocupar com a contabilidade é o próprio gestor. Portanto, o gestor, na sequência do que os outros já disseram, portanto, não só deve ver a contabilidade como uma disciplina dentro da empresa, mas ele deve, sobretudo, ver como um fator, tanto de tomada de decisão. Portanto, decisões financeiras têm implicações no futuro da empresa. E elas devem ser tomadas com base numa informação que está registada, que tem determinada, que apresenta alguma estatística. Ou seja, as bases de tomada de decisão têm que estar aí registadas, têm que estar aí validadas, e uma empresa que se rege por processos e políticas e normas e políticas de governação deve ter esta base de tomar a decisão. Não se pode simplesmente ignorar a contabilidade. Portanto, eu acho que os desafios passam, do modo geral, por tanto, impor, não digo, mas realçar, promover essa importância da contabilidade em todos esses aspectos. Portanto, e eu acho que com o surgimento da OCPCA, que agora vai tomando mais corpo, eu sinto que a profissão da contabilidade vai se validando cada vez mais, vai surgindo e vai se impondo e vai ocupando aquele lugar que ela merecia, que até pouco tempo era esquecida, e hoje vai ocupando o seu lugar. E esse seu comentário leva-me a fazer uma pergunta a José Nascimento. Que papel deve jogar a OCPCA neste processo? A OCPCA, como órgão reitor da profissão, naturalmente deve primar por 3 dimensões que eu chamaria. A primeira dimensão seria ter a contabilidade organizada, ser contabilidade e certificar contabilidade. Temos que, no fim, ter contabilistas certificados, contabilistas com qualidade. Naturalmente, nós passamos por um processo onde até o próprio ensino da aprendizagem da contabilidade era deficiente, mas aos poucos nós começamos a trabalhar com as universidades e com os programas curriculares para que ela esteja alinhada. Eu acho que a OCPCA, acho não, tenho certeza, a OCPCA tem vindo a encetar esforços no sentido de se normalizar esta situação. Naturalmente, está-se a trabalhar para a normalização da contabilidade, mas ainda estamos a depender do Estado, mas enquanto isto a OCPCA está a trabalhar para ter uma contabilidade, e esta contabilidade passa apenas a apresentar contabilistas que apresentam contabilidade em condições. Contabilidade com o débito e o crédito certinho.
E a seguir nós passamos para ser contabilidade. Ser contabilidade passa por aquela contabilidade que também prima pela ética. Eu não posso assinar uma contabilidade que eu não vi, como muitos contabilistas têm feito, não é? Então não é ser contabilidade. Tem contabilidade, mas não é ser contabilidade. E finalmente nós temos que primar por aquilo que é internacionalmente aceito. Todas as organizações com géneros iguais à OCPCA têm academias, têm cursos de relevância para o profissional, para ele equiparar-se internacionalmente a qualquer um profissional. Só assim é que nós podemos fazer paridade com a contabilidade noutras latitudes. Amanhã, quando a Bolsa de Valores abrir, nós temos informação credível, informação com qualidade, porque uma Bolsa de Valores não transaciona, embora seja uma bolsa de transacionar mercadoria, ela transaciona essencialmente informação. E eu tenho que conseguir ler esta informação, perceber essa informação. As contas são importantes, o contabilista tem que conseguir descrever exatamente as ocorrências da contabilidade, não é? E quem vai ler, quem não é contabilista, deve conseguir perceber nas demonstrações financeiras o que é que realmente está-se a passar nesta empresa e tomar a sua decisão consciente. E então eu acho que a OCPCA está a trabalhar neste sentido de sermos contabilidade, certificar a contabilidade. Isabel, a pergunta é para si também, o papel que joga aqui a OCPCA neste processo dos desafios da contabilidade organizada em Angola. Eu acredito que a OCPCA já está a trabalhar no sentido de qualificar, e já começou a qualificar e certificar profissionais com qualidade para responder grandes e pequenas empresas. E devo aqui dizer que a OCPCA também possivelmente deve estar a trabalhar na organização ou na seleção daqueles profissionais que realmente conseguem responder às necessidades do próprio país em termos de contabilidade organizada. Acredito que a OCPCA deve também olhar um bocadinho pela parte dos profissionais. Acho que a OCPCA vai trabalhar um bocadinho mais pela fiscalização dos próprios profissionais, para conseguir então entender o que é que está a ser feito e quem é quem. Ou seja, este papel tem que ser mais atuante. Deve existir uma área qualquer na OCPCA para fiscaliza o trabalho dos profissionais, e não só dos profissionais, das empresas de contabilidade, não só, né? Porque quando digo profissionais estou a falar dos contabilistas e ao todo nem sempre, e as empresas que representam a contabilidade ou que façam a contabilidade de algumas organizações. E a OCPCA com certeza vai conseguir corresponder à expectativa, encontrar profissionais e qualificá-los conforme já tem feito, no sentido de corresponder e fazer corresponder às perspectivas da economia e o crescimento do próprio país. Germano, o papel que deve jogar a OCPCA nesse processo de contabilidade organizada? A OCPCA, naturalmente, que é uma ordem, e como ordem ela tanto supervisiona toda a atividade dos profissionais, né, dos profissionais de contabilidade, e eu acho que a OCPCA, por aquilo que vamos assistindo e temos vindo a acompanhar, ela realmente, para além de trazer ao de cima a profissão, tanto a importância da profissão, também noto que está a trabalhar muito na dignificação do próprio profissional da contabilidade. Portanto, preocupa-se com a capacitação dos seus profissionais, preocupa-se com os profissionais terem que exercer a contabilidade não de forma mercantil só, mas viver a contabilidade em si. Portanto, é preciso que isto seja cada vez mais posto à altura dos contabilistas, os desafios de superarem-se cada vez mais, porque hoje existe muitas reclamações do espaço que os profissionais da contabilidade deveriam ocupar, estar a ser invadido, e já tem sido invadido de algum tempo para cá, de forma silenciosa, por profissionais estrangeiros, expatriados, que vêm e fazem a contabilidade, exercem a contabilidade, e esse espaço, às vezes, nós aqui acabamos por reclamar, porque não temos oportunidades, mas às vezes as coisas são postas em termos de competências também
Eles preferem os expatriados em detrimento do nacional, porque às vezes as competências não estão lá. Então, a OCPCA, eu acho que ela vem ocupar esse espaço, vem tanto dinamizar essa parte e capacitar, potenciar melhor, preparar melhores profissionais. Mas aqui não há o problema, vou abrir aqui um parênteses, não há o problema de também não conhecermos os nacionais? Também existe, e para isso também a Ordem tanto está no desafio de promover tanto as oportunidades no sentido, existem aí os profissionais capazes e que as empresas não só têm que estar viradas para fora ou para os expatriados, mas podem olhar para o mosaico interno, portanto, e encontrarem bons profissionais. Eu acho que tudo isto também tem sido preocupação da própria OCPCA. Até porque, Dr. Germano, o contratarmos expatriados, por um lado é bom, por outro lado é um bocadinho complexo, porque daqui a 5 anos ou daqui a 3 anos, quando terminar o visto, ele não terá capacidade de corresponder àquilo que foi feito ao longo do tempo que cá esteve. O nacional está cá sempre. E sempre que surge alguma situação ou outra coisa do género, ele estará ali para responder, para fazer o acompanhamento daquilo que é a evidência do próprio relatório. Então, é importante começarmos a valorizar. Plenamente de acordo. Então, Dr. Germano, estava aqui a concluir o raciocínio. O jogo principal da OCPCA, neste sentido, para este processo, qual é o primeiro passo da OCPCA? Bem, o jogo principal da OCPCA neste processo é promover essas oportunidades também um bocado, ter um programa intensivo de formação contínua dos próprios profissionais. Começamos agora com essa formação em que já passaram muitos profissionais, mas é preciso que dizer aqui que uma formação de atualização muito rica, valeu a pena passar por essa formação. Exatamente. E é preciso que essas formações continuem, porque afinal de contas, eu que dizia o Dr. Nascimento, a profissão não se restringe só no débito de crédito. A profissão, um contabilista precisa não só reunir, preparar a informação financeira, interpretá-la, mas também para efeitos de fiscalidade precisa entender toda uma legislação fiscal que já existe, que está disponível, precisa entender variantes de implicação de gestão. Portanto, agora que vai-se falando cada vez mais da aproximação da Bolsa de Valores, é preciso que o contabilista seja ele o maestro da orquestra, digamos assim, em termos de números, né? A arrumação da informação financeira para que ela seja disponível a todos os potenciais stakeholders, portanto, a todos os interessados, e que a informação seja consumida internamente e externamente, seja de valor para todos os interessados na empresa ou Dr. Nascimento, faz favor. Eu ia só aqui ajudar um bocadinho aquilo que o Dr. Germano já está aqui a explanar. Não existe, de facto, contabilidade desorganizada. Estamos a falar dos desafios da contabilidade organizada, pressupõe, será que a contabilidade está desorganizada? Levantava-se esta questão. Ela não está desorganizada. A questão está mesmo onde é que os profissionais conseguem encontrar um espaço para atuarem. A própria lei tem que ajudar a enquadrar todas as empresas no sistema, na economia. Hoje ela não é assim. Hoje muitas empresas pagam um imposto, que é o imposto sobre lucros presumíveis, e ficam anos a fazer isto. Isso desincentiva. E aí isto depois dá a impressão que está a desorganização. Quando a empresa depois precisa de um crédito, o que é que vai fazer? Vai procurar um consultor, não é? Que vai fazer as demonstrações financeiras a 3 pancadas e ele depois leva aquilo ao banco, muitas vezes consegue, outras não consegue, e depois fica-se com que estão a apresentar contabilidade, mas essa contabilidade não tem valor nenhum quando são apanhados. Quando são apanhados até recebem o crédito. Mas depois tem um outro problema. Depois não conseguem, porque os números não são verdadeiros, logo não conseguem pegar o crédito de volta. Então, é preciso, e o Estado já está a fazer algum trabalho no sentido de ter criado o guinchê único. Nesse guinchê único, não tenho aqui presente, mas acho que deveria-se exigir que na altura da inscrição das empresas que tivesse obrigatoriamente um contabilista. E esse contabilista tinha que obrigatoriamente estar inscrito na ordem, porque assim a ordem tem controlo sobre este contabilista. E ele, quando quiser mudar, ele muda, sim senhora, mas só poderia ser por um outro contabilista também inscrito na ordem. E a ordem dos contabilistas tem que dar o aval e tem que ver a vida deste contabilista, se realmente este contabilista
pode continuar a fazer contabilidade, não é? Porque temos que... as licenças não podem ser indefinitivamente para o contabilista. Se ele, depois de um ano, tem que se caçar as licenças para aqueles que não estão a fazer o trabalho, porque tem que dignificar a própria ordem. Nisto, o que é que se pode fazer nesses desafios? Diminuir o cerco onde o contabilista vai começar a encontrar o seu espaço. Quando o estrangeiro chegar, o contabilista já tem um espaço, mas nós, o Estado, com a AGT e com a Ordem, que é o órgão reitor, devem trabalhar em conjunto para criarem esse espaço para o contabilista. Naturalmente, os esforços serão feitos de todos os lados, em que as coisas começam a funcionar tanto para o Estado, que apresentam uma contabilidade com qualidade, e para a própria empresa, que tem um contabilista que apresenta uma contabilidade com qualidade, e para o próprio profissional. E não foge muito aquilo que se pretende. Porque nós temos que começar a igualar os outros países onde a contabilidade é mesmo uma profissão e de uma das mais relevantes. Porque contribui substancialmente para a economia. Ela que dá os inputs à economia. Caros ouvintes, só agora sintonizou a LAC, saiba que está no ar o Contas na Hora. O tema de hoje é os desafios da contabilidade organizada em Angola. Temos convidado a Isabel Almeida, que é contabilista e membro da OCPCA, Germano Sacavumbe, contabilista e membro da OCPCA, e o José Nascimento, que também é contabilista e membro da OCPCA. Vamos ao intervalo. Pelo vento, a tua miragem envolver meu pensamento.
Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Alta. Caros ouvintes, retomamos o Contas na Hora. Já sabe, hoje estamos a abordar os desafios da contabilidade organizada em Angola. Temos em estudos convidados Isabel Almeida, contabilista e membro da OCPCA, Germano Sacavumbi, contabilista e membro da OCPCA, e José Nascimento, também contabilista e membro da OCPCA. Antes do intervalo, José Nascimento tocou aqui num ponto pertinente. A empresa não tem contabilidade organizada, no fim do ano tem que pagar o imposto sobre lucros, não teve contabilidade organizada, vai à administração fiscal e a administração fiscal calcula o imposto sobre lucros com base na tabela dos lucros mínimos. Aqui está um problema a ser resolvido. Se existe no mercado há mais de 3 anos, não pode aparecer no fim do ano, do terceiro ano, e a administração fiscal calcular o imposto com base na tabela dos lucros mínimos. Depois, 2 dias depois, vai consultar um contabilista e quer demonstrações financeiras porque já conseguiu um esquema qualquer. A velha mania do esquema, das cunhas, das facilidades para conseguir o empréstimo. Aqui está o problema. Então temos aqui muita gente envolvida para acabar com isso. Exatamente. Mesmo o sistema financeiro, a banca tem que prestar atenção. Uma empresa que existe há 3 anos, sempre a me pagar imposto pela tabela dos lucros mínimos, meus senhores, prestem atenção. À partida, este senhor nem deve ter empréstimo nenhum. A banca de princípio não aceita o lucro presumível, não aceita. O que é que eles fazem? Muitas das vezes vão à procura de um consultor e que fabrica as demonstrações financeiras. Não é um trabalho que não é o real. E então, é por isso que eu disse que muitas das vezes conseguem, outras... Vamos ver. A economia não é alavancada. Não, mas aí está o problema. Eu, se andei a pagar durante 3 anos pela tabela dos lucros mínimos e de repente tenho que apresentar demonstrações financeiras dos últimos 3 anos e aparece um consultor que me vai fabricar toda esta informação, atenção, a banca tem que conferir com os impostos que estão declarados nessas demonstrações financeiras. Deveria. Logo, deveria. Ou seja, se não têm feito, estão a ouvir o programa Contas na Hora, é prestarem atenção a isso. Porque quando fabricam as demonstrações financeiras, tem N situações nelas que nos levam a chegar à conclusão se é credível, se não. Então, como é que eu pago imposto pela tabela dos lucros mínimos e 2 meses depois já tenho demonstrações financeiras dos últimos 3 anos? Não faz sentido. Nós deveríamos, eu acho que, sem sobrepor a nenhuma lei, deveria-se trabalhar nesta lei que não poderá continuar uma empresa mais de 1 ano ou 2 anos sempre a pagar lucros presumíveis, porque depois isso fica um ciclo vicioso. E eu já tenho o meu contabilista, que eu digo, olha, ao meu amigo, o máximo que deves pagar, X, não pago mais do que isto. E ele manipula as contas. Começamos aqui a fomentar a engenharia financeira. Então temos que ter um bocadinho de cuidado com isto. Eu acho que todos os atores da economia têm interesse nisso. Exatamente, têm que obrigatoriamente ter interesse em eliminar-se isto, não é? Exatamente. Porque não podemos deixar muitos... Quer dizer, estamos numa fase em que o Estado precisa dar alguma facilidade, um período de graça, mas esse período de graça não pode ser indeterminado. Temos mesmo que achar aqui balizas e dizer, meus amigos, a partir daqui isto termina. Porque só assim é que a economia vai voltar aos padrões que devia estar. Eu acho que a questão que se coloca, e deve-se colocar mesmo assim, muito direta, é que medidas é que existem para desincentivar esta prática. Portanto, é o imposto, a tabela sobre lucro mínimos, mas isso tornando-se vicioso, quais são as medidas que existem para desincentivar que as pessoas não sigam por esta prática? Existir aqui um prazo.
Tem que existir aqui um prazo, 3 anos no máximo. Depois disso, encerra automaticamente eu o acho sistema. que é 3 anos é muito. Um ano é o suficiente. suficiente. Eles têm que começar a utilizar os contabilistas. Exatamente. Têm que começar a utilizar os contabilistas. Quer fazer negócio, tem que ter contabilidade, o Estado tem que saber, não é, a quantas anda a economia, não é? Ele não pode estar a fazer dinheiro e vou pagar o lucro mínimo, não é? As tabelas do lucro mínimo, e fica a fazer muito dinheiro e o Estado não recebe absolutamente E nada. nós- Tem um pressuposto legal, não é, que lhe defende, diz ao meu amigo, eu paguei, Exatamente, não é? exatamente. Legalmente, eu aqui não Está numa zona de conforto, não estou a fica ali. fazer nenhuma arbitrariedade aqui, não é? E aqui é que somos chamados, enquanto profissionais, que é para também começarmos a cortar isso. Esta mania de irem sempre no fim do ano à busca da tabela dos lucros mínimos e porque depois aparece um contabilista todos os anos para assinar a tal declaração porque está toda ela em branco. Quando ele começar a encontrar essas barreiras, quando não existirmos mais, nós já não estamos aqui para compactuar com isso, as coisas começam a melhorar. Mas Isabel, vamos lá ver aqui o problema do empresário, o proprietário da empresa. Criam empresas e não sabem as quantas andam. Isto é grave. O que é que podemos começar a fazer? Cristina, eu também devo dizer que algumas pessoas abriram empresa para o empréstimo, que o Dr. Nascimento já disse. Muitas empresas existem na base de dados da própria AGT por causa do empréstimo. Outros nem deram continuidade do negócio, mas também não querem fechar o número de contribuinte porque ainda têm a expectativa de que as coisas mudem no país e consigam ter empréstimo para dar continuidade a estes. Estes são aqueles que pagam, que não têm muitos deles são que não têm contabilidade organizada, porque estão à espera da oportunidade de o Estado criar os empréstimos para então atuarem com os seus números de contribuintes. Para os empresários, que o Dr. Nascimento já disse, no momento da criação da empresa, o Estado tem que determinar que tem que indicar um contabilista. Não tem como, não há hipótese. Esta é a Logo opção, no guichê único, logo onde no guichê vão... único. Este teria de ser um dos requisitos principais para a criação da empresa. Ele tem que saber, tem um contabilista certificado pela OCPCA? Ok, está bem, então pode abrir, Só pode para criar reforçar o seu isso que a negócio. Isabel está aqui a dizer, a partir do momento que a empresa está constituída, aquele mesmo ano tem que ser feito o relatório, porque existe aqui a realização do capital social, meus Exatamente, senhores. exatamente. Não é necessário estar a vender serviços ou bens. A partir do momento que a empresa está constituída, o número de contribuintes saiu numa determinada data, é dado como início da atividade. Passaram 6 meses, o ano terminou e, entretanto, a empresa não começou a atividade de facto, mas tenha o tal início pela emissão do contribuinte, o contabilista tem que fazer um relatório de contas a informar todo o processo da Constituição, Exato. que vai então culminar com a realização do capital social A informação da vida financeira da própria organização. Por isso, a partir esta sugestão da Isabel é bem-vinda e a esperar que alguém de direito esteja aqui a nos ouvir e a crescerem mais um ponto naquela relação do guichê único, a carteira profissional do contabilista. Não sei a quem é que vai chegar este recado, mas vamos estar aqui a instigar sempre, porque é importante que as empresas, eu estou a pensar, eu e a Isabel vamos ser sócia num determinado negócio, já vamos contratar um contabilista, mesmo nós sermos contabilista, não vamos poder fazer a contabilidade da nossa empresa, vamos ter que contratar um outro colega que é para fazer o seguimento, por uma questão de ética profissional, não vamos estar aqui a assinar as nossas próprias contas. Então este nosso colega já está desde a Constituição. E não só, Cristina, para os empresários, às vezes o contabilista, de certa forma, acaba sendo o intermediário entre os sócios, porque nem sempre os sócios estão dentro da própria organização o tempo todo a olhar pelas coisas, a olhar porque... Então, o contabilista acaba sendo o intermédio entre os sócios, porque sem a informação do contabilista, os sócios conseguem desviar-se uns aos outros. Eu posso roubar, eu e a Cristina, abrimos uma sociedade, eu e a Cristina, se eu não estou lá a 100% na empresa e a Cristina está, a probabilidade da Cristina passar uma perna por trás é maior. É maior. Porque eu não tenho aquela informação que é necessária. E a como não contabilidade percebe do número, só percebe que o saldo da conta bancária é positivo. é positivo, então está tudo bem. Desde que no final do mês caia-me aquele valor, eu estou um pouco despreocupado. Mas não é isso que o gestor tem que olhar. Tem que olhar simplesmente que para a empresa crescer é preciso organização. Eu acrescentaria mais, portanto, as empresas, primeiro saber, o empresário entra no mundo do negócio para quê? Entra porque persegue o lucro.
Alguma coisa ele faz, ele identifica uma oportunidade, mas depois vai atrás do lucro. Portanto, ele não deve simplesmente minimizar a função do contabilista. Tudo o que vocês disseram, a Isabel disse, está muito bem dito, mas ele deve preocupar-se em fazer não só a gestão, preocupar-se com receitas, mas deve ter a informação contabilística para todo aquele processo de planeamento, de previsão, de controle, de medida, performance, os indicadores, portanto, os rácios, que é para poder ver, portanto, se realmente está a fazer lucro ou não. Se o objetivo primeiro é fazer o lucro, então tem que ter alguma forma de medir esse lucro, tanto a rentabilidade da própria empresa. Caso contrário, não sei o que é que estará a fazer como empresário. E o problema é que os empresários, a maior parte deles, há empresários e há empresários, né? Também não estamos aqui a criticar tudo e todos, a dizer que isso aqui é uma sanzala, não é nada disso. Há os empresários que se dignificam, que se fazem valer, que se preocupam com essas coisas todas. Mas há aí alguns que têm surgido apenas no sentido de oportunidade. É oportunidade e principalmente na atividade do negócio de comercialização, porque o país a determinada altura teve muita liquidez, né? Surgiam aqui empresas que eram empresas de simplesmente satisfazer a necessidade daquele produto. Mandavam vir montes de contentor, criava-se aqui uma empresa de fachada, era pôr aqui o produto, desovar o produto, sei lá, no mercado ou qualquer coisa, e porque faturavam mesmo e tinha muito dinheiro. Então não se preocupa com nem a projeção da empresa, nem em legalizar a empresa, não se preocupava com nada. Um negócio paralelo. Do género, mas é uma empresa. É uma empresa. Mas está encoberta por uma empresa. Faz o seu negócio paralelo. Exato. Então, isso também, quem fica a perder no meio disso? É o próprio Estado também é prejudicado no meio desse processo todo. Portanto, então temos que preocupar-nos em criar empresas com estrutura. Empresas que realmente preocupem-se com as questões de contabilidade, com as questões de marketing, com a promoção da imagem da empresa, empresas que sejam firmes e consolidadas no mercado. E essas são as empresas que o Estado deve abraçar. Porque se o cerco se fechar por esta via, portanto, a OCPCA fazer o seu papel de controlar os profissionais e capacitar os profissionais e eles também fazerem-se valer, darem-se importância no mercado, se o Estado fizer o seu papel também de normalizar todo esse processo das empresas implantarem-se e serem fortes, é preciso que as empresas sejam fortes, que as empresas, que elas é que alavancam a economia. Então não podemos estar aqui a criar empresas com pés de barro que este no momento seguinte desapareceu. Isso tem que ser com bons profissionais de contabilidade e é preciso fazer com que estas empresas vão à busca de serviços certificados, serviços de qualidade de contabilidade, para poderem alavancá-las. Não tem necessariamente que ter lá o contabilista, mas pode subcontratar esse serviço. Portanto, se por esta via tiver-se a fazer esse cerco, vamos ver que as empresas que surgiram, que são essas paralelas, elas próprias acabam por sentir-se sufocadas e vão se expurgar do mercado. Portanto, o mercado autoajusta-se. Portanto, eu acho que... E só para dizer aqui, não estamos a falar de pequenas empresas, porque quem está a mandar vir contentores e mais contentores de mercadoria, porque surgiu uma grande oportunidade no mercado hoje, é uma empresa que tem alguma estrutura e fica assim, do nada, de repente... já. Entretanto, não dá importância às questões de organização financeira. Voltamos àquela questão que é o pagamento dos impostos pela tabela de lucros mínimos, em que um exemplo aqui muito, muito bonito, em que eu estou a mandar vir contentores e eu não passo esses contentores pela minha empresa, eu vou ao mercado paralelo, eu vendo aquilo tudo no mercado paralelo, não faço contabilidade, mas depois o meu contabilista, porque eu tenho uma empresa que fui criá-la no guinchê único, e o meu contabilista simplesmente vai pagar o imposto nesta base e eu não apresento os meus resultados verdadeiros. Apesar de que em situações parecidas, a própria AGT, quando entra para o sistema, encontra lá os direitos aduaneiros pagos, diz logo, vai à busca do contabilista, tem que trazer relatório e contas. Exatamente. E como há aqueles casos em que para determinados exercícios eles já não fazem cálculos pela tabela dos lucros mínimos. 2016, por exemplo, em muitas repartições, eles estão a pedir que se consulte um contabilista. Vai arranjar um contabilista e apresenta relatório e contas. No fim do dia, mas isso não pode ser só para um exercício. No fim do dia, temos é que fechar mesmo o cerco. Não podemos deixar isto em aberto. As coisas não podem mesmo passar. E eu acho que o Estado, o Ministério das Finanças, o Ministério da Economia, devem começar a promover
promover, e naturalmente com a ajuda da OCPCA, promover eventos onde visem explicar, dar a conhecer às empresas, os proprietários, os sócios, o que é a contabilidade e o que é a contabilidade organizada e porque é que devem ter a contabilidade organizada. E no mínimo, porque eles não conseguem perceber porque é que eu tenho que ter contabilidade, se eu posso fazer a minha vida sem nem o contabilista. E ele fica a lutar com ele próprio, diz, estou aqui a pagar alguém, e até o contabilista vem aqui porque acha que trabalha muito e que tem que ser bem pago, quer ser pago igual aos outros que são das Big Four e aqui para fazer apenas publicidade. E ele não consegue perceber isto, ele diz, eu não pago isto, e arranja artimanhas e naturalmente começa a perigar a própria ciência da contabilidade, porque não se aplicam as normas contabilísticas e deixa o contabilista do lado de fora, quando ele deveria ser partícipe na economia e deveria dar os seus inputs. Porque na tomada de decisão deve ser o contabilista, a pessoa que produz a informação financeira. E esta informação deve ser rigorosa. Ele não pode tomar decisões por empirismo, porque pensou, porque viu e porque é assim. Não, tem que ser com algo que é ciência. E a ciência, aqueles que estudam a ciência, é que devem apresentar e fundamentar porque é que é assim. Porque às vezes até a empresa já está no limite, já está quase na falência, e ele só porque fez $1 milhão pensa que está bem, não é? E então é importante. E depois amanhã pensa que está a ser perseguido e quando de facto ele esqueceu-se. Não deu importância. Não deu importância, não está a ser nada perseguido. O senhor empresário. Este acompanhamento pelos intervenientes todos, dentre eles a nossa OCPCA, já passa a ser para este grupo que já existe, que já tem empresa. Para os novatos, para aqueles que nos estão a ouvir e que estão a pensar em ir constituir uma empresa amanhã no guichê único, não está lá na relação do que é necessário a figura contabilista, mas nós já estamos aqui a aconselhar, procurem um contabilista, consultem a OCPCA se for o caso, mas é importante que o futuro empresário esteja sempre acompanhado do seu contabilista, assim como tem sempre um advogado, Exatamente, não é? exatamente. A cultura é a mesma. Exatamente. Quando o legislador tentou fazer o lucro tributável, eu sinceramente não estava a perceber em que é que estava a pensar. Estava a pensar nas micros, nos pequenos comércios, ou estava a pensar a tabela de dos lucros mínimos da tributação, ou estava a pensar em todos, porque não faz sentido a gente pensar nos lucros mínimos para todos. Porque estão lá os lucros mínimos para todas as áreas da atividade. pode ser para todos. Eu posso ficar nesse lucro mínimo a vida inteira. A vida toda. E ter Entretanto, estou com um volume de faturação, sei lá, muito alta. Brutal. Acho que... Então, Nascimento, vamos lá partir aqui para recomendações. Uma das recomendações, eu começaria por falar dos currículos universitários. É importante que os estudantes que terminam o curso de contabilidade venham equipados com o saber. E o saber moderno, não é o saber que as outras latitudes também fazem. Eu vou lhe interromper para abrir aqui mesmo um parentezinho. Esteve aqui uma empresária um dia desses e ela disse logo, mas também vocês os contabilistas precisam de estudar mais. Muito bem. Exatamente. É preciso que eu, quando tiver eu transaciono localmente, mas também posso transacionar com o exterior. E, naturalmente, nesta nossa relação, apenas há informação que passa de um lado para o outro. E é preciso que estas pessoas que providenciam esta relação, que eles entendam com alguma qualidade, com alguma ética na produção das peças financeiras, das demonstrações financeiras, dos balancetes, isso tudo. E é necessário que saiam bem equipados. Para isso, o Ministério da Tutela da Educação, do Ensino Superior, deve, com a OCPCA, alinharem os currículos. Porque, no fim do dia, estes profissionais vêm todos para o mercado e quem controla os profissionais é a OCPCA como órgão reitor da profissão. Então, esta é uma das recomendações que eu deixo. E a segunda recomendação, sim, falamos um bocadinho da contabilidade, mas esquecemos aqui um bocadinho da auditoria. A auditoria, como é que ela fica nisto? Vamos chamar a auditoria num próximo programa. Não é? Então vamos parquear a auditoria. Mas há necessidade do Estado, naturalmente quando falamos do Estado, e neste caso em particular a AGT, porque é a Administração Geral Tributária, que deve trabalhar, mesmo na feitura das leis, com a OCPCA, trabalhar em conjunto, porque o contabilista, quem está no dia a dia, percebe também e deve dar o seu input para que a lei, quando ela venha, nós combatemos todas as necessidades da sociedade, não pode ser só de um lado, tem que ser dos dois lados. Dos dois lados, e eu acho que essas seriam, de princípio, as recomendações
recomendações que eu Isabel, deixaria. uma recomendação. A minha recomendação vai para a AGT, o Estado em geral, que o Dr. Nascimento disse, olhar, pegar nos currículos das universidades e não só dos centros de formação profissional. Acho que devíamos resgatar os centros de profissionais, mas os centros profissionais não aqueles centros profissionais que nós estamos habituados, mas aquele técnico profissional que está ali durante 4 anos a estudar contabilidade e a olhar pela prática da contabilidade. Este técnico profissional, de certa forma, acaba saindo preparado e não só supervisionado pela OCPCA. Com o currículo da OCPCA, os requisitos impostos pela própria OCPCA, como é que deve ser preparado esse profissional, o próprio professor que vai dar esta aula, como é que ele está preparado para demonstrar, para apresentar, para qualificar, para passar a informação aos estudantes. O que o Dr. Nascimento disse aqui, o currículo profissional, não digo só a parte do próprio aluno, mas também a parte do próprio professor, aquele que transmite a informação. Será que está preparado para transmitir esta informação? Está a transmitir aquilo que realmente é importante? É olhar para as universidades e pedir a estas universidades que entrem em contato com a OCPCA, no sentido de encontrarem seminários com a OCPCA para então conseguirem pegar nesses profissionais dessas universidades, estarem em conexão com a própria OCPCA, nas informações internacionais, nacionais. Não terminar uma licenciatura e quando vem cá para fora vai começar do zero, porque não está suficientemente preparado para enfrentar. E não só, e às vezes as informações são distorcidas, a informação que é passada numa universidade nem sempre é a mesma. O conteúdo é contabilidade, a cadeira é contabilidade. Aquela passa uma, esta passa outra informação. E depois, ao fim e ao cabo, temos que estar aqui uniforme. Germano, uma recomendação. Eu acho que essa preocupação é constante, portanto, a harmonização dos currículos já foi referenciada aqui. Mas mais do que isso, eu acho também que, portanto, o próprio profissional deve-se procurar superar-se cada vez mais. Nós estamos hoje a caminhar para um processo de normalização contabilística, portanto, num alinhamento com as normas internacionais de contabilidade, e os desafios que se impõem são muito grandes. Portanto, é preciso que o profissional esteja preocupado em aprender, em ir buscar estas competências, esse know-how que existe, para estar, entretanto, à altura daquilo que são as exigências do mercado. Que são as exigências do mercado. Porque o mercado está aí, tem as oportunidades, existem. Esta é uma economia que está em crescimento, que vai ainda ter muito para crescer. Portanto, eu acho que não é por aí que haverá falta de emprego na contabilidade. Há muito emprego na contabilidade. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. E assim chegamos ao fim da 22ª edição do Contas na Hora. Hoje falamos sobre os desafios da contabilidade organizada em Angola. Os nossos convidados foram Isabel Almeida, contabilista e membro da OCPCA, Germano Sacavumbe, contabilista e membro da OCPCA, e também José Nascimento, contabilista e membro da OCPCA. A todos, muito obrigada pela vossa presença. Esperamos contar com a vossa participação nas próximas edições do Contas na Hora. Obrigado pelo convite. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. E assim, caro ouvinte, fica a nossa saudação e votos de continuação de excelente dia. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.